Eu vi coisas positivas na estreia do Botafogo em 2024. Também vi algumas coisas preocupantes e é disso que vou falar no vídeo de hoje. Like, se inscreva, ative o sininho rumo a 160 mil inscritos no canal. Aproveita, pega o vídeo de hoje, o link dele, joga nos grupos botafoguenses aí, espalha para a galera do Fogão a minha análise, a primeira de 2024 desse Botafogo novo em algumas peças, não tão novo em outros setores assim. Vamos lá. Campeonatos estaduais, que maravilha, eles começaram. E aí eu vou deixar para você na tela, já estou deixando, né? Cotações para o Campeonato Carioca. Hoje tem as estreias do Vasco e do Fluminense. Você pode fazer a sua fezinha dentro do site do Aposta Ganha. Link no primeiro comentário do vídeo. Clicou lá, beleza. Já se cadastrou para fazer a sua fezinha e ajudar o canal. Você que tem mais de 18 anos. Beleza? Link no primeiro comentário do vídeo. Segundo aviso, estou esperando você no clube de membros do canal com benefícios exclusivos e uma chance da gente estreitar essa relação, esse nosso contato aqui todos os dias. Sobre o grupo de Telegram, vou reforçar o pedido. Você que já é membro do canal, vai no comentário do vídeo e deixa lá o seu endereço de Telegram, o arroba lá, para eu poder adicionar você no grupo. Beleza? Você que já é membro, tem o selo de membro ao lado, eu vou te achar facilmente na caixinha de comentários. Vamos lá? Vamos com a análise do jogo então. Vou primeiro falar do que eu vi no campo, para depois falar em aspectos táticos e um pouco técnicos também, para depois falar de algumas figuras em especial do time de 2023 que ainda geram uma sensação de ressaca na torcida e falar também um pouco do que foi o ambiente ontem no Newton Santos. Fiquei muito atento a isso também, né? Assistindo o jogo de casa e ouvindo a transmissão da Rádio Transamérica lá com o Cantarelli e a galera toda lá. Então vamos lá. O time foi armado em campo num 3-5-2, às vezes um 3-4-2-1, ora o Jefinho fazendo uma dupla de ataque com o Tiquinho, ora o Jefinho voltando meio que armando o jogo ao lado do Eduardo, enfim, o Vitor Sá invertido para jogar pelo outro lado. Foi um time que no primeiro tempo teve intensidade, mobilidade, o Jefinho aparecendo em diferentes setores do ataque, até mesmo na intermediária, né, nessa variação tática aqui que eu descrevi, e foi um começo, eu diria, interessante do Botafogo no primeiro tempo. Faz o gol do primeiro tempo com o Jefinho. Depois o time cai de produção, o time tem uma queda que começa no aspecto físico, e aí a gente precisa entender o contexto de uma equipe que voltou a trabalhar faz 10 dias. Quantidade de treinos nesses 10 dias foram 7 para fazer uma estreia de Campeonato Carioca no verão do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, para quem não está no Rio, e eu tenho parentes no Rio, tenho família no Rio e falo com eles todos os dias, o Rio de Janeiro está vivendo uma semana de calor assim, à lá Rio de Janeiro, né? Ontem eu li que teve bairro da cidade com sensação térmica registrada de 59 graus. Então, tudo isso precisa ser pesado. Nós não temos no Brasil pré-temporada. Vamos falar a verdade, jogar limpo. Aqui não tem. A pré-temporada é o Campeonato Carioca. É o jogo com Madureira. É o jogo do fim de semana. É o Botafogo fazendo pré-temporada à vera. Botafogo, Vasco, o Fluminense, o Flamengo, todos, né? É pré-temporada valendo 3 pontos. É pré-temporada com pressão de torcida. É isso, porque aqui o campeonato estadual tem que durar 4 meses, porque as federações estaduais mandam muito, são muito poderosas, e elas não querem perder um pedacinho do bolo delas, porque o campeonato estadual, ele ainda tem o seu valor, ele ainda tem a sua relevância, mas ele não tem a mesma relevância de 30, 40 anos atrás. Esquece, acabou isso. Então a fórmula do campeonato estadual, ela precisa mudar. Mas você acha que o Rubens Lopes vai querer perder as suas datas? Você acha que a Federação do Rio, a simpaticíssima, eu amo a Ferj, eu tenho um carinho pela Ferj, eu tenho uma paixão pela Ferj que os senhores e as senhoras não imaginam. Vocês acham que a minha amada Ferj vai chegar e vai falar realmente, né? Nós vamos pegar, a gente pega o Botafogo,
com 10 dias de trabalho, os caras ainda com a perna presa, voltando das férias, vão botar para jogar contra o Madureira no dia 17 de janeiro. Pô, não vamos fazer isso, né? Vamos fazer uma pré-temporada mais decente, vamos diminuir o campeonato, vamos deixar os jogos do campeonato melhores. Nós vamos ter uma menor quantidade de jogos, porém esses jogos serão melhores. Tá aí, pelo bem do futebol. Esqueçam. Então, eu acho que isso tem que ser pesado. O Botafogo ainda vai precisar dos primeiros jogos no Campeonato Carioca para ajustar esse esquema. Me parece que vai ser o esquema do Thiago Nunes nesse ano, né? 3 zagueiros, o Danilo Barbosa, o Walter e o Alexander Barbosa do lado esquerdo. Gostei do argentino, gostei do que vi, saindo para o jogo, auxiliando em saída de bola, dando umas subidas no ataque, parece ser meio maluco, beleza, gostei, indo para a área, né? É um cara de boa estatura, que vai ajudar o Botafogo nisso, sem dúvida, em lances de bola aérea, de bola parada. Gostei do que vi do Jefinho, muito interessante a tentativa, a entrega, chamando o jogo, movimentando. O Hugo foi o ala pelo lado esquerdo, né? Dando uma demonstração de que o Marçal não começa o ano como titular. Gostei do que vi do Gatito, um goleiro que ficou tanto tempo machucado, parado e sempre gera aquela preocupação, né? Caramba, goleiro tem que estar jogando, goleiro tem que estar com ritmo. E o Gatito fez defesas importantes no jogo ontem, importantes, principalmente ali no segundo tempo, no momento em que o Madureira dá uma crescida pela queda do Botafogo. O Botafogo tem uma queda física e tem também jogadores que entram e que não conseguem ali manter o mesmo ritmo. O Janderson, que entrou no lugar do Tiquinho, não entrou bem. O Tiquinho também não estava bem. E eu vou falar desse assunto já já, que é uma parte mais delicada do vídeo. O Segovinha não entrou bem. Eu acho que é muito difícil você pensar no alto nível que se deseja, e com as competições que o Botafogo vai ter nesse ano. Eu insisto, e já disse isso aqui em outros vídeos do ano passado, naquele período lá da derrocada do Botafogo, quando algumas coisas ficavam mais visíveis pra gente. Eu não vejo assim qualidade no Segovinha. Tô falando de aspecto pessoal, não conheço o cara, pô. Mas eu não vejo qualidade no Segovinha para jogar nesse nível do futebol brasileiro. Não vejo mesmo. E acho que muito do que aconteceu com ele no início foi carência da torcida, né, música e tal. Era uma fase boa, então você pega um cara que é baixinho, tem um tipo físico diferente do padrão do futebol, né, tem lá o seu carisma, você faz uma música, você brinca com o cara, mas bola mesmo, eu vejo pouca no Segovinha. Todas as oportunidades. É difícil você ver um jogo em que o Segovinha entra e fala, pô, ele aproveitou a oportunidade, ele entrou, ele mudou o jogo, ele entrou, ele arrebentou com o jogo, ele deu um passe-chave, ele fez uma jogada decisiva. Não acontece. Júnior Santos entrou ok, né? Enfim, no segundo tempo o Botafogo não consegue manter e o Madureira vai lá, tem um pequeno momento ali de calor, mas o Botafogo consegue sustentar 1-0, e é uma coisa que quando me dei conta, eu falei, não é possível. Eu estava vendo o jogo com o meu filho aqui, meu filho está aqui em São Paulo esses dias, ele é botafoguense, e eu falei, não é possível, é isso mesmo? Esse tempo todo mesmo? O Botafogo não ganhava um jogo no Newton Santos desde o final de agosto, o que ilustra muito bem o que foi aquela derrocada no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Gente, um time que ganhou todos os jogos em casa, os 10 jogos como mandante do primeiro turno. Acabou, esse time morreu, esse time sumiu no segundo semestre, no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Desde agosto, esse time passou setembro, outubro, novembro e início de dezembro sem ganhar um jogo em casa. Que barbaridade, gente. E ganhou ontem do Madureira. Bom, dada aqui a minha impressão do que foi o jogo, acho que o Thiago Nunes vai no 3-5-2 esse ano. Acho que esse será o esquema do Botafogo. Até porque as laterais continuam sendo um problema, se bem que, né, nós vamos ver naturalmente o Manafá ali, né, provavelmente por esse lado direito do Botafogo. Mas acho que o 3-5-2 vai ser o sistema do Thiago, com algumas variações, né? De repente o Danilo Barbosa caindo pelo lado direito. Ontem pontualmente isso acabou acontecendo, né? O Tietchan ontem ficou realmente jogando pelo meio, né? Mas com essa coisa do Jefinho voltar às vezes para ser um meia e tentar auxiliar o Eduardo, depois virar um segundo atacante. Gostei da ideia. Se ela vai dar certo, a gente vai precisar dos próximos jogos. Mas você via pelo menos ontem, com 7 treinos apenas no ano, uma ideia tática em campo. Tá? E os jogadores tentando cumprir essa ideia tática. Isso eu achei muito positivo, da parte boa, né, do que de melhor o Botafogo viveu dentro do jogo. Individualmente,
Vamos lá, alguns jogadores. Eu vou falar da ressaca. Não tem como, gente, você achar que em 1 mês e meio, menos que isso talvez, a ressaca do Campeonato Brasileiro de 2023 já esteja curada. Não tem como. Tanto que ontem tinha faixa de protesto contra o John Textor, contra a derrocada do time no ano passado, e os caras tiraram, inclusive, a faixa. Eu gostaria muito de entender, falando numa boa, com as autoridades, tá? Com a Polícia Militar, com as polícias estaduais, porque todas agem assim, e gostaria muito de entender com os dirigentes também, que ponto é esse que a gente chegou, que o torcedor não tem liberdade para se manifestar na arquibancada? Se você estiver pregando o extermínio de um grupo específico, se você estiver pregando crimes, óbvio, a sua faixa tem que ser retirada. Se você estiver pregando violência, ameaça, intimidação, a sua faixa, eu concordo que ela tenha que ser retirada. Mas se você estiver fazendo uma crítica ao dono do clube, como foi feita ontem, e uma crítica que eu acho que, né? Ok, é uma crítica que faz sentido, é uma crítica que o torcedor tem direito. Se você fizer uma crítica a jogadores, fora Marçal, fora Marlon Freitas, a faixa era isso. Por que essa faixa não pode permanecer no estádio? Por que tem que chegar lá a polícia militar e tirar a faixa do estádio? Por quê? Porque o torcedor não tem o direito mais de mostrar o seu descontentamento, a sua insatisfação? É muito complicado, porque a gente chega aqui e prega o seguinte: olha, você não pode ir para a porta do CT, você não tem que ir lá incomodar o cara no horário de trabalho dele, você não tem que ficar ameaçando o cara em rede social, seu lugar de protestar é na arquibancada. Aí o cara faz um protesto legítimo na arquibancada e é impedido de fazer. Isso é um estímulo ao descumprimento da lei. Porque se o cara quer, eu quero fazer bonitinho, tá? Eu não estou ameaçando ninguém, eu estou na arquibancada, eu paguei meu ingresso, eu trouxe só a minha faixa aqui, só isso. Não tem nada de errado na minha faixa, eu não posso? Ah, então tá bom. Então eu vou lá na porta do cara, eu vou lá quebrar o carro do cara. Esse é o perigo. Esse é o perigo, é o efeito colateral possível e perigoso desse tipo de proibição que para mim é algo sensorial, ditatorial. Para mim isso aqui soa como censura. E nós não vivemos nessa época, né, galera? Pelo amor de Deus, nós estamos em 2024, a galera é livre para se manifestar. E se você cometer excessos dentro dessa liberdade de manifestação, você tem os caminhos, os mecanismos legais que vão te punir. Por favor, 2024. Eu me incomodo assim profundamente. Todo caso que eu vejo de faixa retirada, o que tinha na faixa? Tinha algum crime na faixa? Tinha alguma pregação à violência? Não, a faixa era só protestando contra o dirigente, contra o jogador. Ah, pô, pelo amor de Deus. Acho isso um absurdo. E me decepciono com a postura do John Textor, da diretoria do Botafogo, se partiu deles o pedido, e não apenas algo proativo da Polícia Militar, de tirar as faixas de lá. Acho lamentável, acho lamentável. Ah, Jorge, mas você não acha que é errado? Primeiro jogo do ano, ficar vaiando os caras, ficar xingando os caras, ficar levando faixa para pedir a saída dos caras. Vou repetir o que sempre digo aqui. Inscritos mais novos do canal vão saber agora o que eu penso sobre isso. Eu divirjo de muita gente, não sei se é a maioria, talvez até seja, que diz que o torcedor não tem que vaiar durante o jogo. Para mim, o torcedor pode fazer o que ele bem entender, é um espetáculo, desde que não cometa violência. Estou falando no aspecto de aplauso e vaia, tá? Você pagou por um ingresso, o espetáculo é público, você tem o direito ao aplauso e à vaia. Você, como consumidor, está avaliando aquele espetáculo que você está recebendo. Verdade que no futebol tem um componente paixão que não tem, por exemplo, na música. Existe a paixão pelo artista, mas ela é num outro nível, né? É diferente. Você não está torcendo pelo cara, você simplesmente admira, contempla. No futebol não, você participa ativamente do espetáculo, você incentiva, você empurra, você xinga o juiz, provoca o rival, é diferente. Mas ainda assim é uma relação consumidor-espetáculo. Tem um evento acontecendo, você pagou pelo evento, então você pode aplaudir, então você pode vaiar. Não tem momento, não vejo um momento ideal para isso. Se as coisas estão indo mal, o torcedor que vaia, ele está ali muitas vezes num grito de, já que ele tem uma influência no jogo, já que a presença dele gera, ele tem uma participação no espetáculo, que eu não vou aqui quantificar em termos percentuais, se é pouco, se é muito, se ele decide pouco, se ele decide muito, se ele influencia pouco, influencia muito, mas ele está lá.
Tem uma influência. Você pega o jogador de futebol, o que o jogador fala? Não, eu quero jogar com a minha torcida, é muito melhor do que jogar sem torcida, do que jogar com o estádio vazio, torcedor ajuda, torcedor empurra, então ele tem lá a participação dele. Se ele tá vendo que as coisas estão indo mal, a vaia é uma tentativa de, galera, vamos acordar, vamos mudar isso aí, vamos reagir. Eu não acho que tenha que se tirar isso do torcedor. E acho que o jogador, que ganha muito bem, para exercer a profissão que exerce, sabe que o trabalho dele é público, ele precisa lidar com isso. O jogador não ganha para ser ameaçado, intimidado, tomar porrada, ter o patrimônio dele dilapidado. Não, isso não. Mas ele ganha para suportar as vaias e os aplausos. E lidar bem com os aplausos. E não ficar numa zona de conforto quando é aplaudido e nem se abater a ponto de não exercer mais o trabalho quando é vaiado. Então eu vejo assim. A vaia, a crítica, eu acho que o torcedor tem liberdade de fazê-lo. E ontem as feridas estavam abertas ainda e ainda estarão por muito tempo. O torcedor, quando vê Marlon Freitas em campo, Marçal em campo, ele enxerga figuras que foram determinantes para a queda do Botafogo, para a perda do título, a perda mais dolorida de título que o Botafogo teve na sua história. Gente, tem botafoguense, você que não é botafoguense talvez não consiga compreender isso tão bem, que ficou mais machucado com a perda do título no ano passado do que com alguns rebaixamentos que o time teve. De tão terrível, de tão vexaminosa que foi aquela derrocada. E isso não se cura em 1 mês e meio. Ainda mais com algumas dessas personagens lá, permanecendo no time. E algumas... O Tiquinho ele não toma vaia, o Tiquinho é um ídolo, coisa que o Marlon Freitas e o Marçal não são. Mas o Tiquinho caiu tanto de produção quanto alguns desses outros jogadores aí. E o Tiquinho começou o ano muito mal. O jogo de ontem do Tiquinho é jogo de... Você tem o desconto da pré-temporada, se vale para todo mundo, tem que valer para o Tiquinho, o desconto que eu fiz no início do vídeo. Mas você ainda tem um jogador com confiança abalada, isso está claro. Não sei como ele vai trabalhar isso, não sei se é possível reverter, eu acho que é. Não sei em quanto tempo ele vai conseguir reverter, mas hoje o Tiquinho Soares é aquele jogador, tem um lance no primeiro tempo que o Jefinho é só limpar o zagueiro adversário e bater no canto e fazer o gol. Já estava 1-0 para o Botafogo, o Jefinho já tinha feito dele. E o Jefinho faz questão de tentar servir o Tiquinho que está vindo de trás e o Tiquinho não consegue chegar no ponto certo da bola para finalização. E você vê... Não tem vaia, não tem xingamento hoje pro Tiquinho, mas você vê a impaciência do torcedor do Botafogo quando as jogadas do Tiquinho não estão dando certo. E ontem eu estava muito atento ao som ambiente lá da transmissão da Rádio Transamérica, enquanto via as imagens do jogo, e a gente percebia essa irritação no lance que não dava certo, na jogada que era tentada e que não era concluída, do torcedor que dava aquela resmungada. Primeiro porque o torcedor do Botafogo ele é assim mesmo, na sua maioria, ele é exigente. E segundo porque essa ferida está aberta e a gente tem que entender. Foi muito sério o que aconteceu. Foi um tombo, vocês vão lembrar, principalmente os botafoguenses vão lembrar dos vídeos que fiz, quando o Botafogo já começava a perder o fôlego na liderança. Eu dizia, gente, se isso acontecer, o Botafogo sofrerá um tombo institucional de difícil reversão, de lenta reversão. Percebam que é isso que nós vamos ver acontecer em 2024. O Botafogo ainda está caído do que aconteceu em 2024. Ele tomou um tombo, ele ainda está no chão. Não vai ser rápido que o Botafogo vai se levantar, não. Só se levanta com título. Só se levanta com grandes vitórias e com título. E notem, tem uma pré-Libertadores aí. Os jogos contra Melgar ou Aurora na primeira fase da pré-Libertadores, depois possivelmente o Red Bull Bragantino para chegar na fase de grupos. Esses jogos da pré-Libertadores eles vão ditar o ano do Botafogo. O Botafogo já vai jogar para curar as feridas de 2023, para curar a ressaca de 2023 e para salvar o seu 2024, ele vai jogar essas 2 partidas de pré-Libertadores com esse peso aí. Coisa que alguns desses jogadores construíram. E já que eles construíram e permanecem, eles não vão ter carinho da torcida no primeiro momento. Eu super entendo tudo o que aconteceu ontem no Newton Santos. As faixas, os coros,
as reclamações, a pouca presença de público, tudo está no pacote de um torcedor que sofreu como ninguém no futebol brasileiro em 2023. Que o barco siga e vamos ver o que Thiago Nunes e companhia vão conseguir fazer, que eles saibam muito bem da responsabilidade que tem. Eu tenho certeza que sabem. O que você pensa aí da estreia do Botafogo e do que vai ser o ano do Botafogo? Deixa aí nos comentários, like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau.